Tem um pouco disso, eu acho, né? Acho que Freud explica isso aí, né? Ah, é muito profundo, aí não dá, não. E me diga uma coisa, como é que foi, por exemplo, a chegada do Miguel Neto? Miguel Neto foi programado, Hum. aí, pandemia, né? Flávio não tinha filho. Filho da pandemia. Filho da pandemia, o Flávio não tinha filhos. E Uhum. aí, Flávio quer ter filho, vamos ter filhos. E aí eu tinha um problema de rir na época, depois de 8 anos, estou curada, graças a Deus. Que era o problema? Eu tenho uma pedra em um cálice que não consegue ser destruída e Ah. ela infectava constantemente. Então eu fiz um tratamento tomando antibiótico, 1 miligrama todo dia. Se eu ficasse um antibiótico, essa pedra infectava e eu tinha infecção na parte alta do rim. Então algumas infecções me levaram a pielonefrite, que é uma infecção quase generalizada, e aí eu tinha que me internar. Então, por causa disso, eu tinha que tomar antibiótico contínuo e não sabia se podia engravidar. E aí, quando eu tomei essa decisão com o Flávio, fui ligar para todos os médicos. E aí, numa das ligações, o meu médico disse: mulher, faz uma inseminação, tu não vai engravidar, não. Falei, vale, doutor, tu não esperou nem eu tentar, deixa eu Esse cara tentar. pessimista, né? Pense nele, mas eu voltei nele depois, disse, doutor, tô grávida. Aí, Aí, enfim, aí. aí. E aí eu liberei para engravidar, engravidei do Miguel Neto. Aí foi aquela felicidade. Quando eu fui liberar para engravidar, eu preparei os kits surpresa, tanto para o Flávio, para o Vitinho, para a Sofia, para minha família. E quando eu soube, eles foram presenteados primeiros, porque eu não queria anunciar para todo mundo até fazer os 3 meses, que é o período que pode anunciar, porque eu já tinha mais de 40 anos. Então, se não desse certo, eu não queria ter aquela frustração de anunciar, perder o bebê. Uhum. E aí foi uma festa na família. Seu Miguelzinho. E me diz uma coisa, como é que foi também, assim, falando, ontem foi o dia Mundial da Síndrome de Down. síndrome de Down. Quando foi que tu descobriu que ele Na tinha síndrome? primeira ultrassom. No primeiro Aí ultrassom? foi o luto que nós passamos. Como é que Na foi primeira isso aí? ultrassom, eu tive o descolamento de placenta, tive um sangramento, aí eu fui no ultrassom para saber qual o nível, como era que eu tinha que me comportar para não perder o neném. Quantos meses isso? 12 semanas. 12 semanas. Aí o doutor aproveitou para poder fazer a translucência no calo, que é o exame que faz para poder ver o risco de se a criança tem síndrome de Down ou não. Nesse exame, o doutor detectou que estava alterada. E aí ele falou, não, tem uma alteraçãozinha aqui, ele não quis me revelar o que era, pediu para eu procurar a minha médica. E aí quando eu falei para minha médica, ela disse, Gaida, o seu filho tem risco de ter síndrome de Down. Meu chão acabou. Naquela hora ali eu me acabei. Aí eu, meu Deus, e agora? Liguei para o médico, no dia seguinte nós fomos, e ele disse, ó, sua translucência, são três medições que ele faz, o ducto nasal, o tamanho do fêmur e a translucência. O ducto nasal do bebê estava no tamanho ok, o fêmur estava no tamanho ok, só que a translucência tinha dado um pouco alterada. Aí ele falou que o bebê corria o risco de ter síndrome de Down. Entrei em desespero, disse, meu Deus, mas por que eu, por que eu, por que eu? Passei a gravidez rezando. E Nossa Senhora falando comigo em todas as orações. E quase no final eu já entendi. Acho que, na verdade, eu vim entender, acho que quase agora. Acho que depois de 2 anos. Eu posso dizer que eu entendi agora qual a minha missão. E depois que o Miguel Neto nasceu foi que eu realmente entendi todo o propósito de Deus. Mas é um susto quando a gente sabe que tá grávida de uma criança com síndrome de Down. Mas é o melhor presente que Deus pode nos dar. Eu não escolhi, eu não fiz nada errado. Deus quem me escolheu. Deus quem nos escolheu. Então, esse ano, pós-pandemia, eu sempre disse, aliás, eu sempre abracei a causa da síndrome de Down. Mas Deus não me quis só abraçando. Deus me quis testemunhando. Vivendo. Então, nas campanhas sazonais que o grupo fazia, eu tenho inclusive uma foto postada no Instagram com o Joaquim, que era uma criança que eu conheci, que a mãe me apresentou, e eu pedi para fazer uma campanha com ele da TV Cidade. Ele gravou num jardim, a coisa mais linda. E ele estava nessa semana na caminhada lá da Fortaleza Down. Então, assim, eu me senti abraçada. Sabe quando Deus planta a sementinha e você não entende o seu propósito? Então, era algo que já fazia parte da minha vida. Então, Miguel Neto, assim, foi um presente. Ele é muito acolhido pelos meninos, pela Sofia, pelo Vitor Filho. Por todo mundo, por todo mundo. Então, não posso reclamar de nada. Eu passei um luto em vão. Eu sofri em vão. É algo que eu falo muito para as mães. Que sintam-se abençoadas. Eu
um dos meus irmãos falou, Gaída, o seu filho não é especial. Especial são vocês que estão recebendo o Miguel na família de vocês. Então, assim, é uma bênção, realmente. O Miguel tem uma saúde maravilhosa, o Miguel tem se desenvolvido nas expectativas, realmente, que a gente tem, que as profissionais têm falado. E a gente se depara, se eu puder dizer algo assim, a gente se depara com algumas surpresas das pessoas chegarem a dizer qual é o nível da síndrome que ele tem. A síndrome de Down não tem nível. A criança nasce com síndrome de Down, é uma formação genética, né? As pessoas, na verdade, falta muita informação. Conhecimento. Falta só o conhecimento, porque o autismo, ele tem grau, tem os níveis. A síndrome de Down não tem. Então, assim, o que eu puder esclarecer, o que eu puder ajudar, no que eu souber, porque é um mundo novo para mim. É algo que eu tenho vivido, assim, atualmente, eu tenho vivido isso, mas eu não sabia. Então, tem algumas coisas que a gente hoje sabe que a alimentação influi muito na vida da criança, tanto com Down como no autismo. Então, se eu puder dizer às mãezinhas que evitem dar brócolis para criança, ou o próprio glúten, se o glúten faz mal para a gente, adulto, que não temos nenhuma síndrome, imagina para uma criança que tem síndrome de Down. Então, isso eu tenho tentado entender e tenho tentado passar para as famílias. Mas a vida é eterno aprendizado, então estamos aqui.